amores, muita saudade de vocês, alunos do terceiro ano. Então, hoje nós começamos a nossa aula através da correção da atividade, certo? Que foi ministrada para vocês e agora eu vou dar esse feedback, certo? Então, a primeira questão, ele fala o seguinte: a distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Para que o carbono atenda o postulado de Kekulé, ele sofre. Então, o carbono, quando ele vai atender esse postulado de Kekulé, certo? Ele participa de ligações. E essas ligações, elas podem ser do tipo simples, do tipo dupla e do tipo tripla. Quando ele vai participar dessas ligações, é porque o seu orbital ele está incompleto. E ele vai tentar completar o seu orbital através das ligações, que são chamadas de covalentes. Aí a letra A diz ressonância. Não, nem foi falado em ressonância. Isomeria, que são compostos que apresentam uma certa semelhança. O que vai mudar é só a disposição dos átomos. Protonação, não. Certo? Hibridização, sim, porque hibridização é quando o átomo ele não possui o orbital completo. Quando eu falo em orbital completo, eu falo em orbital com o seu número de camadas máximo, que é 8, certo? Então, o carbono ele tem 4, ele precisa de mais 4 para poder se estabilizar. Fiz o composto de caneta azul e agora nós vamos ver. Então, ele quer saber qual tipo de ligação eu vou colocar nesse espaço e nesse espaço aqui, certo? Então, eu sei que o carbono, para se tornar estável, ele precisa de 4, né? Ligações ou 4 união com átomos, não é isso? Melhor dizendo. Então, aqui, se ele tem 2, ele vai precisar de 2, porque ele já tem 4, 4 com 4 vai dar 8. Né? Aqui ele está estável, 1, 2, 3, 4, aqui está estável, 1, 2, 3, 4, e aqui, 1. Aí o nitrogênio ela é da família 5, eu sei que ele vai precisar de quantos? 3. Então, ele vai apresentar uma ligação dupla e uma ligação tripla, que corresponde à letra E da atividade, certo? Uma dupla e uma tripla. E agora nós vamos voltar para a questão. Então, ele pede, letra A, 2 sigmas e 2 pi? Não. Ele pergunta 2 sigmas e 3 pi? Não. 3 sigma e 2 pi? Na letra C, sim. Então, a correta é a letra C. 3 sigmas e 2 pi, certo? Aí, a letra D, 5 ligações sigma? Não. Somente ligações pi? Não. Então, a correta é a letra C. Lembrando que a primeira, a correta é letra D, certo? Agora, nós vamos para a terceira questão. Ele deu um composto, certo? E aí, ele pede desse jeito, na fórmula, e aí ele deu o composto, que eu também desenhei na folha para vocês. Ele pergunta, X e Y representam respectivamente ligações. Então, ele quer saber se ele vai ter ligações simples, que é um tracinho, ligações duplas, que é 2 tracinhos, ou ligações triplas. Vamos para a fórmula. Então, o composto que foi dado foi esse daqui, eu coloquei de caneta vermelha. E agora, eu vou completar essas ligações utilizando a caneta azul. Eu sei que quando eu tenho uma ligação do tipo simples, eu tenho uma ligação assim, sigma, certo? Quando eu tenho uma tripla, eu tenho sigma, pi, pi, certo? Quando eu tenho uma simples, eu tenho sigma. Aí, ele quer saber quantas ligações sigmas. Eu tenho quantas? Vamos contar. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 ligações sigma. E pi, eu tenho quantas? 1, 2. Ligações pi, eu tenho 2. E agora, pessoal, agora nós vamos para a segunda questão da atividade. Então, a segunda questão da atividade, ele vai falar o quê? Ele vai dar, né? Ele vai falar o composto. Aí, ele deu o composto, que eu vou desenhar aqui para vocês, e logo após eu vou mostrar na imagem, certo? HC tripla, C simples, H, certo? Então, ele falou, o composto, aí ele deu essa fórmula, deve apresentar
na sua estrutura, para cada carbono, aí ele quer saber a quantidade de ligações sigmas e de ligações pi existentes nesse composto. E aí eu vou mostrar para vocês. Quarta questão. A química orgânica estuda os compostos de carbono e, assim sendo, é importante saber as características básicas deste elemento. Uma das condições mais interessantes é que o carbono ele é tetravalente, o que significa dizer que, se ele é tetravalente, ele precisa fazer o quê? 4 ligações covalentes, certo? E quando ele faz essas ligações covalentes, ele tende a formar cadeias carbônicas, certo? E aí a questão fala, pode formar cadeias com total de 4 outros átomos de carbono? Não. É capaz de formar ligações quadrúpulas estáveis? Não tem ligações quadrúpulas, tem ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. É capaz de formar 4 ligações covalentes? Obviamente, pessoal. Então, ele faz 4 ligações. Por quê? Porque ele precisa atingir sua estabilidade. E ele atinge sua estabilidade quando ele está com 8 elétrons. Então, ele precisa fazer essas 4 ligações para se tornar estável. Então, a letra correta é a letra C. Possui um total de 8 elétrons em sua camada de valência? Não. Sua camada de valência, ele tem 4. Tanto é que ele vai pegar mais 4 para poder se estabilizar. É capaz de formar 4 ligações covalentes. A letra C e a letra E, elas estão idênticas. Quem marcou a C eu vou considerar. Ó, pessoal, como eu falei para vocês, se eu pegar um lápis, certo? Ou mesmo a setinha aqui do computador, ó, e for desenhar, ele vai formar o quê, ó? Um triângulo, ó, como vocês podem ver aqui. E aí, ele vai assumir a disposição de uma pirâmide, né? Que ela ficou chamada de piramidal, como vocês podem observar aí. Certo? Pessoal, fiz o composto para vocês, como vocês estão observando. Aí, coloquei os hidrogênios que estavam implícitos na fórmula e agora a gente só vai contar, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Quantos hidrogênios? 1 com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Quantos oxigênios? 2. Então, vai ser 10, H12. Pessoal, agora vamos para a 7ª questão. Ele diz assim, com relação às características do átomo de carbono, assinale a alternativa incorreta. O átomo de carbono é tetravalente, podendo se ligar a 4 outros átomos monovalentes. Obviamente, ele vai se ligar a 4 outros átomos, porque ele precisa de 4 para se estabilizar. Que ele tem 4 com mais 4, 8. Ok, correta. Letra B. Os átomos de carbono podem ligar-se entre si para formar cadeias, obviamente, com certeza. Eles se unem para formar cadeias mesmo. As ligações entre os átomos de carbono podem ocorrer por ligações simples, duplas e triplas. Certo, vocês viram, expliquei isso em sala. Todo átomo de carbono que estabelece 4 ligações é tetraédrico, sim. Se ele tem 4 ligações, então, ó, puxando lá de cima, vem, assim e assim. Aí ele forma 4 pontinhos. Muito bem. Tetraédrico, correto. Todo átomo de carbono que estabelece 4 ligações é tetraédrico, ok? E aí, restou a alternativa incorreta, que é a letra E, certo? O átomo de carbono possui número atômico 6. Portanto, seus elétrons estão distribuídos em 6 camadas. Não, seus elétrons não estão distribuídos em 6 camadas, estão distribuídos em 2 camadas. Camada K2 e camada L, 2 para chegar em 6. Falta quantos? 4. Camada L, 4. Então, são só 2 camadas que ele ocupa. Já a 8ª questão, vou precisar mostrar a fórmula para vocês. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula. E aí, pessoal, o raio atômico, a distância do núcleo até as camadas, e é só 2, então o raio atômico está corretíssimo. O raio atômico é relativamente pequeno. A 3, que a eletronegatividade do carbono não é muito forte, reagindo sem precisar de muita energia. Corretíssimo. Se o raio é pequeno, a eletronegatividade é mínima. Aí que o carbono é encontrado no Sol, nas estrelas, nos cometas, na atmosfera e etc. Então, a alternativa correta da 9ª questão é a letra A, certo? O carbono, a gente tem o carbono
em quase todos os locais, certo? Existentes à nossa volta. Aí, essa 10ª questão, muito fácil também, certo? Então, ele também deu as alternativas e ele quer saber quais... analise as afirmativas abaixo. Aí, ele pede, certo? Que ele pede, está correta apenas, certo? Que é a 10ª questão. Está correto apenas. Um momentinho. A1. O carbono estabelece 4 ligações covalentes comuns, mesmo tendo apenas 2 elétrons desemparelhados no estado fundamental. E este fenômeno é explicado pela teoria das tensões de Bayer. Não é Kekulé não, pessoal? Kekulé, vamos lembrar. Então, essa está errada. A classificação de carbonos em primário, secundário e terciário não se aplica aos carbonos sp2 e sp. Muito bem. Vou explicar rapidinho. Sp, pessoal, essa questão nova ela é bem simples, certo? E dá para vocês responder. O químico alemão Friedrich August Kekulé propôs a definição. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Contudo, nem todo composto que contém carbono é orgânico, como, por exemplo, o dióxido de carbono e o ácido carbônico, mas todos os compostos orgânicos contêm carbono. A razão ou as razões para que haja muitos compostos orgânicos ou são, aí ele deu, no 1, capacidade do carbono de formar ligações covalentes com ele mesmo, corretíssima. Ele forma ligações covalentes para atingir sua estabilidade. 2, que o raio atômico do carbono é relativamente pequeno em relação aos outros elementos da família 4A, obviamente, porque o raio atômico é a distância do núcleo até a última camada do átomo. O carbono ele só tem 2 camadas, então o raio atômico dele... Pessoal, ia ficar muito longo, né, corrigir todas as questões, que 18 questões o vídeo fica muito extenso, mas eu resolvi passar para vocês o gabarito das questões que estão faltando e se vocês tiverem interesse, vocês entram em contato comigo, né, por meio do WhatsApp e fala se vocês têm interesse de eu corrigir as próximas questões. De início eu vou passar o gabarito, corrigir as 10 primeiras e agora eu vou passar o gabarito, tá bom, meus amores? A questão 11 é a letra A questão 12 é a letra C, a questão 13 é a letra C, a questão 14 é a letra B, a questão 15, letra E, a questão 16, letra B de bola, a questão 17, letra B e a questão 18, letra D, certo? Então, gostaria que vocês aproveitassem o máximo de tempo, vocês alunos dos terceiros anos, para estudar as questões do Enem que aborda esse conteúdo, certo? Como vocês vão prestar o Enem, então esse conteúdo é de fundamental importância para que vocês consigam acertar muitas questões, porque cai demais, certo? Um grande abraço para todos, obrigada, beijo.